Olá, seja muito bem-vindo para mais uma live. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa sequência de aulas. A gente começou falando sobre TOTUS, construção, obras e projetos. Vimos tudo isso aqui no canal. Depois vimos uma sequência de aulas sobre relatórios. Vimos todos os tipos de relatórios, painéis que você consegue usar e gerar pelo próprio TOTUS RM. E agora a gente começa um novo ciclo. A gente vai falar do TOTUS construção, gestão de imóveis, sendo que a gente já viu em algumas aulas anteriores, né? Eu passei falando sobre como ele funciona, tudo mais, e hoje a gente vai aprofundar até o ponto de cadastrar uma venda. Então isso é bem bacana, vai ser uma aula bem resumida, porque a gente já viu o detalhamento dos cadastros em lives anteriores, né? Então hoje a gente vai direto ao ponto, entendendo o que é necessário, o que é importante para cadastrar uma venda dentro do TOTUS Construção e Gestão de Imóveis. E é claro que eu quero ouvir muito de você, então não esquece de colocar a sua pergunta aqui embaixo, comentar de onde que você vem, como é que funciona a sua experiência com a empresa, né? É sempre importante saber tudo isso do pessoal que está vindo, que está querendo conhecer, para que eu possa trazer mais conteúdos aí pautado nas questões de vocês também, em como funciona a empresa para você, né? Lá na sua construtora, na sua incorporadora. Então não esquece de comentar aqui embaixo, vai ajudar bastante. E é claro, também dar esse like, aproveitar aí o vídeo para fazer com que a gente engaje mais esse vídeo e atraia mais pessoas, traga mais pessoas para conhecer e compartilhar, né, esse conteúdo do TOTUS RM, que é muito importante. Antes de começar a nossa aula, é claro, eu vou falar sobre um ponto bem bacana, então vem aqui comigo, ó. Aqui está a tela do sistema, você já está acompanhando aí, mas antes de tudo eu quero falar que nós somos uma comunidade do TOTUS RM, né? Então aqui a gente está aprendendo sobre o TOTUS RM e você tendo dúvidas e querendo conversar com outras pessoas, você pode acessar a nossa comunidade, que é a comunidade NoGap. Se você não conhece, está aqui, ó, a comunidade NoGap, está na descrição para vocês acessarem, também conhecer. Essa comunidade você consegue acessar mesmo sem cadastro, você vai conseguir clicar no link e ver tudo isso que eu estou vendo, tá bom? Mas você tendo o seu cadastro aqui, ele é totalmente gratuito e você consegue conversar com o pessoal, consegue ver, tem uma dúvida sobre back-office, você clica aqui em back-office e tem uma série de questões que o pessoal pergunta, a gente tem respondido, tá vendo? Tem os comentários aqui de respostas, obras e projetos também já perguntaram bastante coisa, e se você for ver aqui, ó, sempre tem uma respostinha minha aqui, ó, explicando, passo links, passo um monte de informação pro pessoal. Então fica aí para vocês, né, conhecerem a comunidade, ela é totalmente gratuito. E é claro, também tem, deixa eu voltar na página inicial, a plataforma NoGap, né, que essa sim é a nossa plataforma de cursos, onde você pode aprender, ter várias aulas e tem 7 dias gratuitos aí. Essa sim tem um valor, né, pago, a ser pago, mas também é uma plataforma que com certeza todo esse valor vai ser um ótimo investimento para quem quer aprender e aprofundar no TOTUS RM, né, uma plataforma onde você tem tudo mastigado lá para vocês, tá bom? E a comunidade tá aberta a todo mundo, então não esquece de vir aí e aparecer nessa comunidade. Quero ver você aí na comunidade, beleza? Então, bora começar agora sem mais delongas a nossa aula. Seja muito bem-vindo, pega aí seu cafezinho, sua água, o que quer que seja para você anotar tudo também papel e caneta, é claro, é muito importante. Vamos lá? Bom, começando, esse daqui é o módulo. Se você não sabe, você vai clicar aqui no botão superior, aqui neste canto, onde você pode mudar os módulos. Você tem construção, você vai vir aqui em gestão de imóveis, é esse módulo que nós estamos. Atualmente o sistema está um pouco mais atualizado, eu vou começar a trazer o sistema atualizado nas próximas aulas, tá bom? Essa daqui é uma visão um pouco mais antiga e ela é um pouco mais colorida, né? Nas versões mais atuais ele é todo azul e branco. Se você estiver na versão mais atual, ele vai estar um pouco menos colorido do que eu estou mostrando aqui, mas os botões, os nomes são os mesmos, da mesma forma que eu fizer aqui, vai funcionar para você aí. E esse é o mais importante, tá bom? Então não se preocupa de estar numa versão mais atualizada. O que eu vou te ensinar aqui funciona tanto na versão que eu estou, quanto na sua, caso você esteja numa versão mais atualizada, tá bom? A gente vai cadastrar um contrato de venda. Basicamente, seria muito simples, né? Você vem aqui no módulo, já está no menu de vendas, né? Não é aluguel, não é condomínio, não é nada para cá, é no próprio menu de vendas. Você clicaria aqui em contrato de venda e vai abrir os registros dos contratos de venda. Teoricamente, é aqui onde nós vamos cadastrar a nossa venda. Vale lembrar que para
qualquer tela do sistema, quando você for abrir, o sistema ele abre uma tela de filtros, tá bom? Para que serve o filtro? É de fato para você filtrar a sua informação. Eu quero ver uma informação específica, só quero ver as vendas que ocorreram em São Paulo, por exemplo. Então você cria um filtro por região. Nesse caso aqui eu vou utilizar este novo filtro, o nome dele está novo filtro, mas ele traz todos os registros de venda aqui para mim, tá bom? Eu poderia nomear esse filtro com outro nome, né? Trazer o nome todos. E eu vou ver todas as vendas. Aqui estão todas as vendas. Você observa também que elas estão separadas por situação, né? Por status. Uma situação de em preparação. As que já estão efetivadas estão aqui. Existem as distratadas, né? Quando você abre o sistema, essa questão de situação ela está aqui do lado, tá bom? Esse campo ele fica aqui na lateral, mas você pode, assim como eu, pegar qualquer coluna, né? Você pode arrastar e jogar, soltar, por exemplo, nesse espaço aqui, ó, e ele fica dessa forma aqui. Eu acho bem bacana visualizar dessa forma. É uma dica que eu passo para vocês usarem aí também, tá bom? Mas aqui é uma visão minha, né? Você pode fazer a visão da forma que você quiser. Por exemplo, eu não quero esse daqui, eu quero a coluna do nome do comprador. Tudo bem, jogou para cá, ó. Tá vendo? Ele já organiza aqui também. Teoricamente, você clicou aqui no contrato de venda. Para você cadastrar uma venda, é só clicar no botão incluir e você vai registrar a sua venda. Então o botão de incluir é esse daqui, o de editar aqui do lado e assim por diante. Só que eu não vou incluir agora. Primeiro eu vou explicar o que é importante você ter cadastrado para que a gente possa cadastrar essa venda, tá bom? Então eu vou deixar ela em stand-by, a gente para por aqui, ó. Vimos a tela de contrato de venda, tá aqui abertinha, mas calma, não vamos mexer nela por enquanto. Primeiro de tudo, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma venda de um imóvel. Onde que você cadastra o imóvel no sistema? Você vem aqui em cima no botão empreendimento. Então é no menu de empreendimento, ó, mais uma vez eu vou usar o filtro todos para que ele traga todos os registros. O nome está novo filtro aqui, né? Mas é todos, tá bom? Ele traz todos os cadastros. E aqui eu tenho vários empreendimentos. Então dentro do empreendimento eu vou colocar as quadras ou os loteamentos, e dentro das quadras e loteamentos eu vou colocar os apartamentos ou os lotes, por exemplo, que eu vou utilizar para venda. Então aqui eu tenho 4 empreendimentos. Eu vou pegar, por exemplo, este Bianchi Tower, tá bom? Lembrando, o intuito dessa aula não é te ensinar a cadastrar um empreendimento, né? Lembrando que tem sempre esses botões. Eu posso usar o botão de incluir, editar, excluir, assim por diante, mas não, eu vou clicar 2 vezes sobre o cadastro para mostrar para vocês o que temos aí no nosso cadastro de empreendimento, tá bom? Aguardar carregar a informação aqui, ó. Então você observa que temos aqui diversos detalhes do empreendimento que você pode colocar, vai poder colocar endereço. Nós vamos aqui em bloco. Então no bloco você vai ter registrado, por exemplo, aqui é uma venda de um empreendimento vertical, né? Então nós temos o empreendimento, temos o bloco. Se eu abrir aqui o cadastro do bloco, deixa eu abrir o bloco A, por exemplo. Nós vamos ter o quê? Os apartamentos. Mas Tadeu, é possível eu vender então loteamento, já que aqui o nome está empreendimento, bloco e apartamento? É possível. Você consegue inclusive configurar como que você quer a nomenclatura no sistema. Se você trabalhar com loteamento, você pode trabalhar com o nome loteamento, né, quadras e lotes, tá bom? Ou você pode colocar o nome genérico, se você trabalha tanto com empreendimento quanto loteamento. Aí fica a seu critério, não tem nenhum problema. Perdão, abri aqui o cadastro do bloco, vamos dar continuidade. Eu clico no menu aqui ao lado, tá vendo na lateral, apartamento, eu consigo ver todos os apartamentos deste bloco, né? Então no bloco 1 ou no bloco A, né, eu tenho apartamento 100, 101, 102, 103, 200, 201, assim por diante. Nossa, Tadeu, como é que eu faço esse cadastro? Eu já expliquei em aulas anteriores como é feito este cadastro, tá bom? Então procura aí nos vídeos se ele está salvo. Se não tiver salvo, saiba que todos os vídeos estão disponíveis lá na plataforma NoGap. Então você pode fazer parte da nossa plataforma. Estando na plataforma, inclusive este vídeo estará na plataforma também, ok? Então é um ponto aí. Se não tem mais aqui no YouTube, você vai para a plataforma, né? Vem aqui para a plataforma para checar as aulas. Então está cadastrado aqui a unidade. É muito importante, né, você cadastrar o empreendimento e a quadra, né, e a unidade. Cadastrado, então agora nós temos o que nós vamos vender. Inclusive, deixa eu voltar no cadastro do empreendimento para vocês darem uma olhada. Um botão que é bem legal. Aqui nós temos a opção mapa de disponibilidade. Então aqui a gente consegue ver, né? Por exemplo, ó, no bloco 1 a gente tem o que está disponível no primeiro andar. Ó. Nós temos aí
o primeiro vendido, né, o apartamento 100, mas eu posso vender o 101, 102, 103 e assim por diante. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, nessa aula de hoje, a gente vai vender o 101, por exemplo, tá bom? Mas é importante que você tenha cadastrado o apartamento para fazer essa atividade. Então, o apartamento é o primeiro item que você tem que cadastrar para venda. O segundo item que você tem que cadastrar para venda, que é obrigatório no sistema, é o plano de venda, ou seja, é o formato que você vai realizar o processo da venda, né? Isso daqui fica aqui neste menu na parte mais esquerda, plano modalidades. Aqui o filtro está nomeado como todos, né? Então ele vai apresentar todos os registros aqui pra gente. Lembrando que tudo você pode mudar, criar filtros novos aí na sua visão e ele só traz os registros que você quer. A gente vai utilizar aqui para venda a modalidade de venda aqui, 36 parcelas simples mais IGPM, né? Então vai ter aí um reajuste do IGPM. Esta modalidade é muito importante de você cadastrar, porque é nela onde você vai colocar as regras de cálculo, as regras com como vai ser feita a venda, se vai ter intermediária, se vai ter parcelas mensais, tudo isso você programa, monta aqui nela, tá bom? Então ele é o coração praticamente da venda, ok? Então aqui tem as características, né? Dei duplo clique para vocês darem uma olhada, as características dela, e aí você vem em condições de financiamento e você pode cadastrar aqui, por exemplo, eu coloquei um sinal, inclusive eu coloquei um percentual, você consegue ver aqui, ó, sinal 10%, 60% do valor da unidade vai ser para mensal. Ah, então obrigatoriamente, Tadeu, o valor tem que ser 60% para mensal? Não, você pode escolher, por exemplo, no meu caso aqui, na parcela mensal, não vai ser 60%, eu vendi por 50% do valor da unidade. Você pode mudar lá na venda. Aqui você coloca só um pré-modelo, tá bom? Ficar um modelo para você, nas próximas vendas, ele já vai nascer com essa característica, mas você pode editar lá no momento da venda, tá bom? Então você fica tranquilo quanto a isso, tá bom? Isso aqui é só um exemplo. Essas opções de sinal, mensal, anual, elas já existem, são componentes que, se você quisesse colocar mais uma intermediária, basicamente seria só clicar no botão incluir e colocaria a intermediária que eu quero. Vamos supor que eu quero uma semestral, né? Deixa eu buscar aqui, ó. Coloquei escrevi semestral, ele já busca aqui, ó, tá vendo o componente semestral, e eu colocaria o percentual correspondente a ele, lembrando que esse percentual não é o percentual obrigatório, lá na venda a gente muda, né? Tem gente que até deixa em branco, para que venha tudo em branco, né? E na hora da venda que você vai colocar os valores. Fica a seu critério. E também tem as questões, né? Que esse contrato ele vai ser reajustado pelo IGPM. Tudo que for após a entrega do apartamento. Então, enquanto não for entregue o apartamento, vai ser a correção pelo INCC. Então, quando a gente fala de um empreendimento vertical, ele existe nessa transferência, essa mudança, né, de índice INCC durante a construção e IGPM após a construção. Você pode criar componentes de correção monetária antes e após a entrega. Se for um loteamento, vai ser o mesmo, né? Vai ser IGPM nos dois casos e ele mantém sempre igual. Vamos supor que você tenha aí um reajuste por um índice próprio seu ou um índice calculado. Você pode criar esse índice e na hora de você incluir, né? Aqui como já está inclusa a correção monetária, eu vou clicar no botão editar, tá bom? Vou editar aqui o INCC, por exemplo. Você vincula o índice que você quer. Tá vendo aqui? Foi vinculado o INCC, mas eu poderia apagar aqui, ó, e poder clicar nos 3 pontos e eu posso buscar qual é o índice que eu quero. Tá vendo? Você consegue selecionar o seu índice. Aqui todas as configurações já estão ok para cálculo. Eu também expliquei isso nas aulas anteriores, né? Mas depois tem vídeos aí que detalham certinho sobre isso. O importante de você saber é que essa modalidade precisa estar existente, porque nós vamos vincular a modalidade com a unidade e realizar essa venda. O que é obrigatório para a gente cadastrar a venda é basicamente isso. Então você só precisa ter o empreendimento e só precisa ter a modalidade de venda. Existe algum outro ponto que acaba sendo importante você ter? Vamos supor que você queira ter o preço das unidades. Quando você cadastra uma unidade, aqui deixa eu voltar, aquele botão de empreendimento que eu cadastrei, que eu cliquei para abrir, ele está aqui no lado. Ó. Se eu clicar aqui, ó, empreendimento, eu consigo ver ele ainda assim. Então não preciso clicar novamente no botão para abrir o cadastro, ele já está aqui a abinha dele. Mas vamos lá. Quando você cadastra
A unidade, o apartamento, ele não tem preço, tá bom? Deixa eu voltar aqui, ó. No cadastro, você não coloca preço. Se eu ver aqui apartamento, deixa eu até ver se esse aqui pode ser que tenha, mas eu vou explicar onde que a gente cadastra o preço. Não é no cadastro das unidades dos apartamentos, né? Então esse apartamento aqui, ó, por exemplo, ele está com preço, 500 mil. 500 e pouco mil aí, né? Mas praticamente 500 mil. Esse preço aqui, ele não é cadastrado aqui. Você até observa que ele está travado, né? Ele está cinza aqui no cadastro. Então você não consegue editar aqui. Por quê? O cadastro do preço é colocado numa tabela de preço. A tabela de preço você vincula com os apartamentos. Aí sim você cria o preço do apartamento. Então, essa questão de preço eu vou mostrar para vocês, mas ela não é obrigatória, tá bom? Fica a critério de vocês. Porque tem empresas que só utilizam o módulo para controlar os recebíveis, os recebimentos. Então, como cada venda pode ter uma negociação diferente, um preço diferente, aí para eles não tem necessidade de cadastrar a tabela de preço. Já existem outras empresas que eu implantei que a tabela de preço foi muito importante porque eles fazem todo o processo de proposta no sistema da TOTOS, tá bom? E aí, como a proposta, todo o processo de venda é todo feito pelo sistema da TOTOS, aí acaba sendo importante você ter aí a tabela de preço. Acaba sendo até algo que é obrigatório, né, para você criar uma proposta, para que a proposta venha corretamente, né? O vendedor vai ter sempre a tabela de preço vai ser reajustada, tá bom? Por isso que é bacana o uso da tabela de preços. E é lá onde a gente coloca o preço, porque depois a gente vai controlar a tabela de preço, fazendo com que reajuste os imóveis que ainda estão disponíveis para venda, tá bom? Então a tabela de preço ela fica aqui nesse canto, né, exatamente onde eu cadastrei, cliquei, perdão, para abrir. E aqui estão alguns cadastros de tabela de preço. Você consegue ver aí que tem 3, por exemplo, tabelas de preço vinculadas com cada... três tabelas de preço vinculadas com o Bianchi Tower, que é o nosso empreendimento que a gente estava vendo, só que uma está revogada e outras 2 estão efetivadas, tá bom? Você consegue separar quais unidades estão em cada tabela de preço, modificando aí, por exemplo, o bloco 3 tem essas daqui e as outras estão com o bloco 1, tá bom? Então você consegue selecionar uma tabela de preço diferente por bloco, você consegue criar diversos tipos de tabela de preço, tá bom? Inclusive existe a possibilidade, mas isso eu posso explicar em uma outra aula, em uma outra live, de você ter mais de uma tabela de preço vigente. Como assim? Vamos supor que é uma tabela de preço promocional. Então você tem a tabela de preço oficial daquela unidade, daquelas unidades, só que você cria uma outra tabela de preço que vai ter um preço promocional por alguma questão de marketing, né, que está acontecendo, ou período, ou regional, né? Naquela próxima semana vamos ter um preço diferente. Então você cria uma tabela de preço diferente, ela vai ficar disponível naquela semana, acabou a semana, volta para outra tabela de preço oficial, né, do empreendimento. Então é bem bacana essa questão de tabela de preço. Aqui eu passei por cima aqui para vocês, só para vocês verem e notarem, né, inclusive que a nossa unidade, vamos ver se a gente consegue vender essa daqui, ó, a 102. O valor dela já está aqui, ó, 500 mil e pouquinho. Inclusive, o usuário que tiver permissão para cadastrar a tabela de preço, ele pode no final também até fazer alterações no preço. Se precisar, né, fazer outras mudanças, o usuário com permissão consegue fazer novas mudanças no preço, tá bom? Individual, isso que eu queria falar, né? Individual para cada unidade. Então pode ser que só essa daqui, essa 402 tem um preço diferente. Você pode fazer mudanças individuais, tá bom? Então beleza, fiz um passadão aí do resumo do que é preciso. E agora sim a gente volta para o nosso cadastro de venda, que a gente clicou aqui, né, contrato de venda, e vamos incluir a nossa venda, que aí a gente vai cruzar basicamente todas essas informações aí para termos a venda disponível. Vou clicar aqui em incluir e vou buscar o nosso empreendimento, aquele Bianchi Tower. Vou pegar aqui a modalidade de venda, que é aquela de 36 vezes. Vamos vir aqui, 36 vezes. Beleza, as coisas já estão começando a ficar construídas aqui. Agora eu vou colocar o item, aquela unidade, né, do bloco 1, unidade 102. Observe que quando eu buscar aqui, ó, já vou clicando nos 3 pontinhos e já vou buscando as informações, né? Ó. Ele já coloca aqui o valor do item, que é aquele valor que está na tabela de preço. Posso colocar desconto aqui, acréscimos aqui também, ok. Tá vendo? Então, basicamente, a tela inicial é isso. Você vai buscar, colocar o empreendimento, a modalidade, aqui você clica em item e inclui o item.
Feito isso daqui, acho que a gente já consegue salvar. Você pode colocar aqui qual que é a data da venda. Vamos supor que a data da venda vai ser dia 1 de junho. Ou você pode buscar aqui, ó, 5 de junho, data base. Eu vou colocar uma data base também aqui, mas já está tudo certinho. Vou salvar. Aqui registrada a nossa venda. Agora nós podemos vir aqui em compradores, primeiro de tudo, né, e colocar quem foi o nosso comprador. Para você buscar o comprador é simples, só clicar no botão de incluir. Pode ter mais de um comprador e você pode separar as participações aqui, tá bom? Eu vou colocar apenas um comprador. Clico nos 3 pontos, ele vai buscar a tela de clientes e fornecedores. Você, para buscar todos os registros, você coloca um percentual, porque o percentual é uma letra coringa no sistema. Então, é como se fosse qualquer letra aqui, né, o percentual. Então, ele busca por todas as letras e busca por todos aí os clientes. Vou pegar aqui a Esther Tavares, por exemplo. Vai ser a nossa cliente aqui. Deseja associar 100%? Sim, ok, beleza. Está fazendo aqui toda a associação e gerando toda a condição de venda para a Esther. Essa condição de venda vai ser baseada no quê? Naquele nosso plano de venda, aquela modalidade de venda que eu mostrei para vocês lá. Então 10% vai ser de sinal, 60% são de parcelas mensais, tudo isso ele já faz direto aqui para a gente nesse momento de salvar, tá bom? Pronto, uma vez que você coloca o comprador, aqui ele já gera a condição de financiamento para você, com base, né, no cadastro que você colocou. A gente consegue ver aqui que ele trouxe já com os percentuais que a gente deixou lá de 10% de sinal, sinal era 60% e tudo mais. E se tiver alguma mudança, você consegue mudar aqui agora, tá bom? Vamos supor que pegar essa parcela do sinal aqui, vou jogar a anual que está 150 mil, vou tirar 50 mil e vou colocar aqui. Então primeiro vem aqui na anual, claro, primeiro a gente tira, para depois com o saldo colocar lá, né? Então vem aqui, tá 150 mil, vou colocar apenas 100 mil. Ok? E aqui tem quantidades de parcela, 3, eu posso trocar, não vão ser 3, neste caso aqui vão ser 2 parcelas. Tá vendo? Você consegue mudar ainda algumas características. Tem também as informações de como que vai ser gerado o título financeiro, porque o sistema depois, quando eu salvar e efetivar esse contrato, ele já vai gerar todas as parcelas para o financeiro, para que eu faça o controle financeiro desse contrato. Então isso que é muito bacana e todas as informações de integração financeira ficam aqui. Centro de custo, natureza financeira a receber, então ele fica todos os detalhes aqui. Estas informações que vieram aqui de maneira automática foram pré-cadastradas lá no nosso empreendimento ou na unidade, né? A gente coloca as informações e o sistema puxa de lá e já joga aqui automático, tá bom? Por isso que o cadastro é sempre muito importante, tá bom? Você fazer direitinho. Deixa eu voltar lá na parcela mensal, aqui agora clico em editar, ó, e eu posso colocar os 50 mil aqui. Beleza, 50 mil colocado, a gente tem aqui as informações, periodicidade, tudo. Se eu quiser mudar, não, a data de início não vai ser no dia 5/7, vai ser tal dia. Eu posso mudar aqui a data de vencimento, tá bom? Essa data base para cálculo do vencimento, na verdade, é a data de quando inicia o vencimento das parcelas mensais, tá bom? Tadeu, eu queria ter uma outra intermediária aqui. Você consegue, clica no botão incluir e você inclui uma nova. Mas é claro, é importante ter saldo no valor, né? Aqui eu já usei de todos os 500 mil, ele já está distribuído corretamente aqui, tá bom? Uma vez que você montou o seu plano de vendas certinho, você não vai precisar praticamente incluir quase nada. Você só vai editar uma coisa ou outra para acertar aí o valor e tudo mais. Então, uma vez que você finalizar, vai ficar com essa cara aqui, igual a que eu montei, tá bom? E aí você pode pegar o plano de vendas, clicar em processos e usar esse processo aqui, ó, gerar plano de financiamento. O que o sistema vai fazer? Vai criar todas as parcelas para você. Aqui ele até mostra, né, as parcelas que serão criadas. Se tiver algum problema ele avisa, mas aqui aparentemente não vai ter nada de problema. Só vou clicar em avançar e aguardar para gerar aqui para a gente. Nesse momento, o contrato ele gera as parcelas financeiras, mas ele não efetiva o contrato, tá bom? Aqui o processo foi realizado, ele ficou em amarelo, então significa que teve uma ressalva ou outra, mas não teve nenhum problema, tá bom? Se acontece um problema, ele fica vermelho. Deixa eu ver aqui se tem algum aviso.
a venda está com o empreendimento entregue. Dessa forma, é desnecessário criar regras para antes da entrega. Tá vendo? Então, o amarelo ele só foi um aviso, um alerta. Quando sai o alerta, nem sempre é um problema, tá bom? Então ele já gerou aqui pra gente. Se eu vier em lançamento financeiro, a gente vai ter visão de todas as parcelas aqui, ó. Tá vendo? Todas as parcelas já criadas, inclusive elas estão lá no financeiro, só que elas estão bloqueadas. Por quê? Porque o nosso empreendimento ele tá travado, ele ainda está em preparo. Deixa eu dar um OK aqui, ó, para você voltar na tela anterior e ver que ele está na situação em preparação. Então agora basicamente o que eu preciso fazer é só efetivar ele e ele já está pronto para gestão no módulo de vendas, tá bom? É só você marcar ele já está com tudo pronto. Existe a possibilidade de vocês criarem relatórios, né? E utilizarem esses relatórios, por exemplo, de impressão de contrato. Você cria uma minuta de contrato e você vai conseguir imprimir essa minuta de contrato. Outros relatórios disponíveis aqui no sistema é ficha financeira, informe de pagamentos. Então tem uma série de opções legais que dá para vocês usarem já neste momento aí para relatório também, que já vem praticamente no sistema, ok? É só a minuta de contrato que precisa ser desenvolvida, né? Você precisa criar, mas não é nada que seja tão complexo assim. Então, feito tudo isso aqui, deixa eu ver se eu vou fazer mais alguma coisa. Acho que tá tudo certinho, tá bom? Não preciso de mais nada. O de resto seria mais para vocês que quiserem colocar mais vendedores, colocar documentos, né? Vão colocando as informações. Mas feito isso daqui, agora então é só marcar aqui e clicar para efetivar contrato, tá bom? Existe duas rotinas, existe uma de efetivar o contrato e outra que é, após efetivar o contrato, você desbloqueia as parcelas lá do financeiro, tá bom? No meu caso, eu acredito que eu já configurei o parâmetro do sistema para quando eu efetivar, ele já fazer o desbloqueio automático. Então, fica a critério de como você vai querer trabalhar na sua empresa. Se você vai querer efetivar e depois desbloquear ou fazer um de cada vez. Observe também que eu configurei as regras contábeis e a contabilização já está sendo feita nesse momento. Quando você efetiva o contrato, ele também faz a contabilização, tá bom? Então, vou dar um OK aqui. Aguardar finalizar a rotina e a contabilidade também já vai ser feita. Essa opção de contabilização ela fica configurada lá na nossa modalidade de venda, tá bom? Por isso que ela é praticamente muito importante para a sua venda funcionar. Ó, o comprador não possui, vamos dar uma olhada aqui, o endereço completo cadastrado. Então ele traz uma informação. Também é uma configuração do sistema. Você pode configurar para o sistema trazer alertas para você, caso, por exemplo, o comprador não tenha o endereço completo, que foi o meu caso aqui, tá bom? Você consegue criar esses tipos de alerta. Então vou dar um OK aqui, a nossa venda número 53 está criada. Vale lembrar que eu coloquei aqui para as vendas elas serem cadastradas com números sequenciais, né? Então o próximo que for cadastrar ele vai trazer venda número 54. Então na hora que eu salvar aqui, esse número que está travado aqui, ele vai ficar número 54. Mas você pode na sua empresa digitar, colocar para ser digitável o código da venda, tá bom? E não ser um número automático. Venda criada aqui da Esther, se eu vier aqui em anexos, agora eu consigo ver todas as parcelas em lançamento financeiro, ó, vou conseguir ver todas as parcelas para a compradora Esther. Já tem todos os detalhes aqui, eu posso gerar boletos também, então tem a opção aqui, ó, boleto, para que eu possa criar já o boleto e entregar para elas informações. O que é importante que eu vou trazer aqui na próxima semana, na nossa próxima aula, a gente vai ver atividades com esse contrato. Então uma vez que a gente gerou o contrato, beleza, agora começa a minha gestão do contrato. Eu vou ter que fazer aditivos contratuais, mudanças no contrato, controlar o reajuste, né? Como é que estão as atualizações do valor do contrato. E é isso que nós vamos ver na próxima aula, tá bom? Na próxima aula, na semana que vem, aguardo vocês aqui no canal para a gente falar sobre aditivos do contrato, tá bom? Uma vez que a gente criou este contrato, inclusive, deixa eu até ver se eu tenho aqui o relatório de ficha financeira para a gente fechar a nossa aula gerando aqui este relatório de ficha financeira aqui do contrato. Tá bom? Tem uma ficha financeira aqui já disponível para mim, ó. Cliquei lá em processo ficha financeira, né? Relatório ficha financeira, vou calcular, ele vai gerar aqui para a gente, né? Vou clicar para executar. Só para vocês verem o relatório, a gente fecha a nossa primeira aula montando a nossa venda e tendo até um relatório disponível aí para a gente, né? A gente viu que as parcelas já estão lá no financeiro para controle. Quando tiver atraso, o sistema alerta, né? Por exemplo, você está vendo que aqui ao lado, nesse anexo das parcelas, ó,
Depois eu mostro para vocês, já volto. Só mostrar aqui o relatório ó, sendo criado, já disponível aqui para a gente, tá vendo? Onde eu posso deste relatório, imprimir um PDF, enviar para e-mail, tá bom? Então, bem bacanas as opções aqui. Tem a opção no relatório também de você já gerar e enviar por e-mail. Mais rápido ainda, né? Encurta o caminho. Mas o que eu ia mostrar para vocês aqui, a gente está no contrato e você consegue ver deste lado aqui que tem uma estrela, um asterisco vermelho aqui, significando que este lançamento vence hoje. Se ele estiver atrasado, ele vai ficar com um tiquezinho informando que está atrasado, tá bom? Então isso aqui é bacana, você consegue saber visivelmente as parcelas que estão atrasadas e tudo mais. Além do que, a gente tem aqui para controle. Isso é muito bacana, você vem em customização, tem o cockpit. Se eu escrever o nome da Esther agora, como ela é uma cliente, vai aparecer todos os detalhes da Esther, dos contratos de venda que nós temos com ela. Quer ver? Eu vou clicar aqui em cockpit, aguardar ele trazer aqui a tela pra gente. Essa tela ela tem um design um pouco diferente, então ele vai mudar um pouco a resolução do sistema aqui para mim agora, tá bom? Só um minutinho. Ele está carregando aqui a tela, vou esticar aqui a tela para vocês. Beleza, vamos escrever aqui o nome da Esther. Olha que legal. Ele já encontra a Esther, já sabe que é uma cliente do sistema. Eu comecei a escrever Esther, apareceu aqui. Para você acessar o cockpit é só clicar em utilitários, tá bom? Opção cockpit. Comecei a escrever Esther, ele já trouxe. Vamos supor que fosse outro cliente, né? Fosse Jair. Com J tem Jair. Tá vendo lá? Antônio. No meu caso, Esther, né? Você vai começando a escrever, ele já completa para você para dizer, ó, você quer ver este cliente, ele já mostra aqui pra gente, ó, o contrato com ela, qual que é o saldo devedor, qual que é a parcela que está vencida, porque ela vence hoje praticamente, então ele já traz pra gente que ela tem parcelas vencidas com a gente, tem apenas um contrato, mas você consegue saber tudo como que tá o status. Se tiver 10 parcelas vencidas, ele vai trazer aqui nessa lateral quais são as 10 parcelas vencidas. Você consegue inclusive no menuzinho aqui lateral, ó, clicar no contrato e ver qual que é o contrato. Ah, senhora Esther, a senhora está com um contrato aí da número 53 da unidade 102 do Bianchi Tower. É isso mesmo, sim, eu sei, estou vendo aqui. Tô vendo aqui. Então você consegue ter todos os detalhes já aqui no sistema, beleza? Então a ideia dessa aula hoje é essa daqui para vocês cadastrarem um contrato. Na próxima aula vamos ver mais detalhes aí sobre os contratos. Muito obrigado para você que acompanhou a nossa aula até aqui. Não esqueça que semana que vem vamos falar sobre aditivos e quero saber se você tem alguma dúvida, alguma questão que você quer comentar sobre TOTOS RM e também principalmente gestão de imóveis, tá bom? O que você quer que eu traga nas próximas aulas? Comenta aqui porque é muito importante e não esqueça de fazer parte da comunidade NoGap, porque eu quero ver suas dúvidas lá para eu responder suas dúvidas lá, assim como eu mostrei aqui hoje no começo dessa aula, tá bom? Muito obrigado por acompanhar essa aula aqui até agora. Um grande abraço e te vejo na próxima aula. Tchau, tchau!